primeiro, feliz Dia Internacional da Mulher para você. Obrigada, estendo também o agradecimento a vocês, a toda a equipe feminina da CBN, claro, aos nossos ouvintes. E aproveitar e deixar um recado para os homens, só para reforçar que hoje o dia é 100% nosso e os outros 364 dias também são. Então é só esse mesmo que eu precisava explicar para o nosso ouvinte, que é bom a gente sempre reforçar. E sabe que é algo que muito me orgulha, apesar de ser um super restrito mundo de mulheres que trabalham ou ocupam um cargo de liderança em empresas de tecnologia, né? Apesar da crescente que tem aí nos últimos 5 anos de pelo menos 60%, ainda assim nós mulheres representamos apenas 20% dos profissionais de tecnologia no país. Então, me orgulha porque eu estou nessa caminhada há pelo menos 20 anos, mas claro, ocupando aí uma posição de protagonismo há pelo menos apenas 13 anos, espero que outras mulheres também ocupem esse espaço. O tema hoje nosso é com relação ao que pode ser anunciado ou não pode ser anunciado no Facebook. Ótimo. Isso vale também para quem tem um produto que é legal no país, né? Mas que ele não consegue fazer campanhas pagas dentro das plataformas, e hoje eu trouxe o Facebook e a plataforma Meta como uma das plataformas, porque realmente é a que mais traz situações confusas para quem vai anunciar. Então, o primeiro item com relação ao produto que você não pode anunciar no Facebook, isso inclui Facebook, Instagram ou qualquer outro ativo da rede, diz respeito a tabacos ou produtos relacionados. Então, se a empresa vende cigarro, tabaco, charuto, fumo, cachimbo, narguilé, qualquer coisa relacionado a consumo de tabacos, inclusive os cigarros eletrônicos, que também são proibidos, mas também não podem ser realizados anúncios que dizem respeito a esses produtos. E caso venha a empresa fazer uma propaganda que utilize em algum elemento visual, na foto, algo relacionado ou parecido com um cigarro, ela terá esse anúncio bloqueado. Outro produto também que é um motivo de polêmica com relação à venda de drogas ilegais, claros, mas tem aquelas questões das drogas que são prescritas, né? Como o caso, agora me fugiu da maconha, mas a parte medicinal. O canabidiol. Isso, então você não pode, mesmo que tenha o fundo medicinal ou prescrito, você também não pode fazer nenhum tipo de anúncio com relação a isso, ou algo que se assemelhe a isso. Então, de repente, a empresa quer fazer algo, uma nutricionista, por exemplo, e ela quer falar sobre chás ou sobre ervas que ajudam, de repente, ao processo digestivo, dependendo da imagem que ela colocar, pode ser assemelhado a algo relacionado à maconha ou essas drogas, e aí ele vai ter o seu anúncio bloqueado. Entende como é muito sutil? Veja, a questão do nutricionista é totalmente possível, mas dependendo da imagem que você vai usar, se ela for assemelhada ou se ela tiver um elemento visual que pareça ser algo indevido, o seu anúncio vai ser reprovado e você vai ser bloqueado com relação a isso. Com relação aos suplementos, anabolizantes ou qualquer linha de hormônios também são proibidos. Armas, munições ou explosivos também não são permitidos, ainda que você tenha permissão, né, de comercialização no Brasil. Arma de fogo, peça, munição, paintball, chumbinho, silenciador, até mesmo spray de pimentas, facas, enfim, até mesmo aquelas armas de paintball que se assemelha, ou airsoft também não podem ser feito propagandas no Facebook com relação a esses produtos. E tudo aquilo que também cai no mesmo quesito, tudo aquilo que se assemelha. Então, por exemplo, spray de pimenta não é permitido. Então, de repente, se você utiliza na sua imagem algo que se assemelha a um spray de pimenta, você também terá, porque o software, a parte de sistema que verifica a mídia e o anúncio antes dele ser liberado, ele vai passar por essa verificação, ele vai assemelhar, ele vai entender que é algo parecido e ele vai fazer o bloqueio.
Agora, com relação a conteúdos adultos, isso inclui qualquer conteúdo relacionado a prazer sexual. Veja, é permitido você fazer um anúncio, por exemplo, de camisinha, mas você não pode vender a camisinha. Deu para entender? Então, se for algo relacionado à saúde pública... A prevenção, por exemplo. Sobre prevenção, de DSTs. sim. Isso, mas com relação ao uso, né, é meio contraditório isso, mas ele não permite porque ele vai entender que está relacionado ao estímulo do prazer sexual. E claro, tudo aquilo que for conteúdo adulto precisa ser configurado para maiores de 18 anos. Então é importante que a página do anunciante seja permitido apenas para maiores de 18 e o anúncio propriamente dito, uma segmentação usando para maiores de 18 anos. Qualquer conteúdo relacionado à nudez também não pode ser trabalhado, e isso inclui, inclusive, lingeries. Então, ele tem uma causa um ponto ali nos termos de uso que é muito relacionado à nudez, onde ele diz o seguinte: aquele foco maior, a tua imagem não vai poder ser trabalhada. Então, se eu tenho uma empresa de lingerie, quero fazer uma propaganda paga no Facebook, eu vou precisar mostrar, por exemplo, uma lingerie num corpo feminino. Eu não posso usar essa imagem que tenha um zoom, que tenha um foco principal, a parte sensual da mulher, ou a parte mais, ou seios, ou uma cintura, algo que se assemelha a contornos femininos, ele também vai barrar. Isso inclui, olha só que curioso, quando você está vendendo ou querendo anunciar um creme corporal, e de repente você usa a foto de uma mulher passando esse creme no ombro. Ah, mas é no ombro, a mulher não está nua, então pode. Poderia, mas o sistema entende que aquele contorno dos ombros pode se assemelhar a outras partes corporais, e aí pode ter restrição. Claro que essas situações, quando ocorrem, você pode sinalizar para ele, para o Facebook, dizendo assim: olha, essa avaliação foi indevida, eu estou tentando vender um creme corporal. Ele vai te dar orientações de como pode trabalhar melhor essa questão, a parte de exemplificar o uso do seu produto. Mas mesmo aqueles produtos, mesmo aquelas situações que você tenha permissão, ele pode entender que é um outro contexto. Conteúdos sensacionalistas, nada chocante, provocador, violento, nada disso pode, e claro, não deveria poder mesmo. Conteúdos de atributos pessoais, por exemplo, se você caso queira vender, vamos pegar de novo o exemplo aqui de um creme anti-idade, por exemplo, você não pode porque você está colocando atributos pessoais. Então você tem que tomar cuidado com o texto que você vai construir para que não determine padrões corporais de pessoas, porque ele vai entender que isso é um conteúdo discriminatório. Isso inclui orientação sexual, identidade de gênero, deficiência, condição médica, religião, enfim, tudo aquilo que você coloca como atributo pessoal, ele não vai permitir você trabalhar com um anúncio, principalmente na questão textual. Tá, então, com relação à desinformação, acho que isso é bem importante e pega bem agora de fato, com relação a conteúdos que não estão 100% oficiais ou que eles têm temas controversos. Então, a gente viu bastante casos nesses últimos meses com relação à pandemia. Então, todo aquele conteúdo que foi distribuído falando sobre vacina, sobre estudos científicos e que de alguma forma ele foi barrado, foi pelo mesmo sistema de verificação de anúncios e tudo mais que identificou que pode ser um conteúdo controverso ou relacionado à desinformação. E aí realmente ele vai barrar também. Ah, mas é um conteúdo que é oficial da OMS. Não importa, porque se ele identifica que pode ser controverso em algum elemento, pode ocorrer até mesmo na página final, na página de destino, ele vai barrar o teu anúncio. Aproveitando para explicar para o nosso ouvinte sobre as páginas de destino. Quando o teu usuário vai clicar no seu anúncio, ele vai para um outro lugar. Este outro lugar pode ser seu site, pode ser o seu portal de notícia, um blog, um aplicativo, mas esse outro destino, essa finalização, ele precisa estar em conformidade.
então não pode ter conteúdos controversos, não pode ter conteúdos indevidos, né, dentro de todas aquelas outras temáticas que já sinalizei por aqui. Claro, precisa estar responsivo, ou seja, abrir corretamente dentro de um celular, carregar rápido, não ter nada com relação a qualquer tipo de fraude ou vírus ou algo indevido com relação a isso. Gramática ofensiva, isso eu acho maravilhoso, nada de usar símbolos, letras, que super relativo, né? Você coloque algo como muito incrível, isso ele também não vai permitir. Então, o uso excessivo de alguns símbolos, ou uma linguagem mais agressiva, ou questionamentos, ou até mesmo o uso de emojis que tenha ocorrido alguma quebra, né? Ele deixou de ser emoji, passou a ser aquele códigozinho, ele também vai entender que é indevido. Saúde, isso é algo bem importante, principalmente nos últimos tempos, com relação a corpos mais saudáveis. Então, de repente, você é uma academia e você quer mostrar que os seus alunos têm um corpo sarado, com uma definição muscular. Então, eu vou usar, por exemplo, a imagem de uma mulher ou de um homem com uma definição de abdômen. Não é meu caso, né, Joyce? Mas a gente precisa lembrar que é o caso de muitos. Aí não vai poder, porque ele vai entender que é uma exploração corporal, então não pode dar esse zoom, não pode dar esse foco. Então, quando eu vou falar sobre atividades físicas ou sobre corpos mais sarados, eu preciso pegar uma imagem mais geral, de pessoas caminhando numa praia, algo que não focalize o corpo, aquela definição corporal. Nem imaginar, em hipótese alguma, qualquer coisa com relação a balanças, cinturas, fita métricas na cintura, ou dizendo que o teu produto promete um emagrecimento, isso é sem chance alguma desse anúncio passar. Empréstimos, pagamentos, adiantamento de salário ou qualquer outra forma de receita, isso inclui marketing multinível, também não pode ser ser feito anúncios dentro do Facebook. Com relação aos leilões, também não são permitidos, e conteúdos mais de baixa qualidade, onde a verificação do Facebook ele não consegue averiguar. Então, de repente, se o teu site ou a imagem ou o vídeo estiver em baixa qualidade, ele não vai conseguir verificar, e aí ele também não vai conseguir aprovar o teu anúncio. E caso o anunciante, né, caso a empresa tenha tido algum problema de bloqueio de conta de anúncio e ela vai tentar criar uma nova conta e depois ela cria outra conta de novo, porque o objetivo dela é fazer, né, as campanhas pagas, ele vai entender que ela está criando sistemas para burlar. Então, quando você acha que você vai enganar o Facebook, lembre que ele é um sistema extremamente inteligente, ele vai identificar que você está usando sistemas para burlar, ele não vai permitir você fazer anúncios até que você corrija todas as suas contas. E eu acho que é isso, tem bastante coisa para trabalhar, mas tem muita coisa que também não pode. Não posso esquecer de qualquer conteúdo relacionado à vacinação que desencoraje pessoas a se vacinar, ele também não vai permitir nenhum tipo de campanha paga por isso. Então, também, caso você tenha, de alguma forma, algum medicamento, alguma coisa que diz algo sobre a vacinação de qualquer vacina, independente se é Covid ou não, ele também vai barrar. Isso inclui farmácias, a parte de medicação, que isso também não é permitido para fazer anúncios dentro do Facebook. Fernanda Musarto, só posso agradecer, obrigada. É importante essas orientações também sobre o que não se deve, então, anunciar, como não se deve fazer esse tipo de anúncio, então, no Facebook, nas redes sociais. Fernanda, muito obrigada, até terça que vem. Obrigada, até terça que vem. Fernanda Musardo, lembrando que a coluna daqui a pouquinho estará disponível no cbncuritiba.com.br. Esta é a coluna Marketing Digital, e se você tem perguntas para Fernanda Musardo, se você tem dúvidas, você pode, então, também fazer isso pelo WhatsApp da CBN, o 991652170, 991652170. Você pode também acompanhar a CBN Curitiba pelas redes sociais.